Então, vamos falar sobre a definição de integral. Então, para isso, vamos começar falando sobre partição. Então, dado o intervalo AB, dizemos que P é uma partição se é uma sequência crescente finita, né, que começa em A e termina em B. E também para falar sobre a integral, a gente vai precisar falar sobre supremo e ínfimo. Então, primeiro lembrando que é supremo, dado A contido em R não vazio e limitado, dizemos que M é mais gerente de A se para todo A em A, temos que A é menor ou igual a M. E aí o supremo de A é o menor dos majorantes, que significaria então que ele é o majorante, né? Que é, então que A é menor ou igual ao supremo de A para todo A pertencente a A, e ele é o menor deles. Então, se M for menor que o supremo de A, M já não é majorante, ou seja, existe um A pertencente a A, tal que M é menor que A, menor ou igual ao supremo de A. Ou, que é a mesma coisa, a propriedade 2, se N for majorante de A, então o supremo de A é menor ou igual a N. Então, o supremo é a propriedade que caracteriza os reais quando você compara com os racionais, né? Então, aqui, todo subconjunto não vazio limitado tem supremo. E aí depois temos também a definição de ínfimo. Então, conjunto A não vazio limitado, a gente vai dizer que M é minorante se M for menor ou igual a A para todo A em A. O ínfimo de A é o maior dos minorantes. Então, o ínfimo de A é menor ou igual a para todo A, para ser minorante. Ele é o maior dos minorantes. Então, se pegar qualquer M maior que o ínfimo, então ele deixa de ser minorante. Então vai existir um A pertencente a A, tal que o M é maior que A, maior ou igual ao ínfimo de A. E isso é equivalente a dizer que se N for minorante de A, então o ínfimo de A é maior ou igual a N. Então algumas propriedades que a gente usa para supremo e ínfimo estão aqui, né? Então se C é não vazio contida em A, supremo de C é menor ou igual ao supremo de A. Se A e A mais B eu pegar o ponto A, os pontos da forma A mais B, onde A pertence a A e B pertencente a B. Aí eu tenho aqui o supremo de A mais B é igual ao supremo de A mais o supremo de B. E vale também para o ínfimo de A mais B é ínfimo de A mais ínfimo de B. Eu tenho aqui a relação entre o supremo e o ínfimo é dada por supremo de menos A é menos o ínfimo de A, onde o menos A é o conjunto dos menos A, ao que A pertence a A. E aí temos a do ínfimo, que se C está contido em A, o ínfimo de C é maior ou igual ao ínfimo de A. Então, com essas definições, a gente já pode definir então o que é uma soma superior e uma soma inferior. Então, vamos começar com soma inferior. Então, dizemos que a soma inferior de f na partição P, SFP, é dada por essa soma aqui, a somatória do ínfimo de f de x pertencentes a k menos 1 a k, vezes o comprimento do intervalo AK menos AK menos 1. Então, aqui é um desenho para ilustrar. Se f for maior que zero, você tem o gráfico da função f aqui, e o eixo x ficaria abaixo do gráfico. Então, a soma inferior você vai pegando para cada retângulo dado por isso daqui, né? O maior retângulo que fica dentro da região aqui do gráfico, né? E isso para cada dois elementos consecutivos da partição. A ideia é que quando eu começar a pegar mais pontos da partição, alguns retângulos vão começar a subir, mas sempre abaixo do gráfico. Então, eu tenho que a soma inferior é sempre uma aproximação por baixo da área do gráfico entre o eixo, desculpe, uma aproximação da área entre o eixo e o gráfico. A função, isso quando a função é positiva. E agora vamos ver a soma superior. Então, PHF é uma função limitada, P é uma partição, a S de FP é dada por
pela somatória dos supremos dos f de x, x pertencentes a k menos 1 a k, vezes a k menos 1, com k indo de 1 até n. Então, quando f é positiva, ou maior ou igual a zero, então o desenho vai ser o contrário. Você tem o gráfico da função aqui, aí você tenta pegar uma altura de retângulo que cobre completamente a região relativa a essa base aqui. Aí você tenta pegar o retângulo mais baixo possível, que vai corresponder ao supremo. Então, você vai pegar, se você pegar todos esses retângulos, ele vai cobrir completamente o, a região entre o gráfico da função e o eixo x. Tá? Só que a integral ela não se limita às funções positivas. Né? Quando a gente pega uma função que não que tem valores positivos e negativos, aí muda um pouco, né? O ínfimo ele vai corresponder ele vai, na verdade, ele vai cobrir a região aqui, tá certo? Na parte negativa, mas essa parte aqui que é positiva que está dentro desse retângulo ele não cobre, né? Então aí já essa ideia de funciona bem quando a função é positiva. Né? Então, mas de qualquer forma, você tem uma ideia de aproximação por baixo e aproximação por cima, e que a integral vai ser alguma coisa intermediária. Então, o primeiro lema que a gente vai verificar é que se tiver duas partições e uma está contida e se uma contém a outra, então a aproximação que ela faz melhora. Isso é fácil de ver pelos desenhos, né? Que você, quanto mais pontos, os retângulos eles vão se ajustando mais próximos ao gráfico da função. Mas aí a gente vai fazer essa conta mesmo. Né? Então pega P começando de A até em A0 indo até a N, e P' começando em A0' indo até a M'. Então, como o P está contido em P', todos os pontos que aparecem aqui, eles aparecem aqui. O que a gente vai fazer é colocar eles em ordem crescente. Então eu sei que, por exemplo, o A0 ele vai corresponder ao A0', porque é o A aqui, e o AN vai corresponder ao AM', que é o B. Mas aí os outros pontos que estão aqui no meio, eles vão cair aqui dentro, e a única coisa que a gente fazer é colocar eles em ordem. Então o A1 vai cair no próximo, que o próximo elemento desse, aliás, o θ1 vai corresponder ao elemento A1 aqui, que está aqui dentro dessa lista também, e assim vai. Então, o P ele vai ser a linha de θk, onde k pertence de 0 até n. Então, agora a gente vai escrever a soma inferior aqui, de forma a poder comparar com a soma inferior da outra partição. Então, a soma inferior de fp é k de 1 até n, e o ínfimo de f de x no intervalo, e aqui vezes a k menos 1. Então, agora, como o Pelinha tem mais pontos, então o que o Pelinha vai fazer? Ele vai quebrar os intervalos correspondentes à partição P. Então, esse daqui ele vai corresponder a uma divisão a vários intervalos da partição Pelinha. Então, para saber exatamente quem são, a gente vai usar aqui essa função crescente, aí tem aqui a k menos 1 é igual a linha θk menos a linha θk menos 1. Então, eu tenho que a k menos a k menos 1, ele corresponde exatamente a essa soma aqui, e indo de θk menos 1 mais 1 até θk de I' menos I menos 1', que aqui seria a telescópica, então só vai sobrar o último termo, que é a θk, menos o θk menos 1 mais 1 menos 1, que é θk menos 1. Então vai dar exatamente essa conta aqui. Então aqui a gente não mudou o número, é igual, certo? Agora, esse ínfimo aqui,
ele repete para todo K, então a gente pode colocar ele dentro da somatória. Então vai ficar, a gente vai ter essa somatória aqui, tá certo? Agora, esse conjunto aqui, AK menos 1 até K, ele contém esse conjunto aí, aí linha, menos 1, aí linha. Então, esse conjunto aqui, dos f de x, ele está contendo esse daqui. Portanto, o ínfimo desse conjunto, que é maior, vai ser menor ou igual ao ínfimo desse conjunto aqui. Então, eu tenho esse aqui é um número positivo, aí eu estou somando vários termos e preservo a ordem, então essa somatória é menor ou igual a essa somatória. Bom, agora essa somatória aqui vai exatamente somar de 1 até m do exatamente esses termos aqui. E agora, só que essa daqui dá soma inferior de f p'. E agora, quando a gente vê a S de p' e a S grande de p', aqui tinha o ínfimo, aqui tem o supremo, então, obviamente, essa somatória aqui vai ficar menor ou igual a essa somatória aqui. E agora a gente vai passar de comparar p' com p. Então, aqui a gente reescreve de novo como k de 1 até n, depois de i de θk menos 1 mais 1 até θk, que é exatamente o tipo de conta que a gente fez antes. Aqui só repete os números, né? Agora, esse número aqui só depende de k, e aqui nessa somatória k está fixa, então você pode trocar a ordem. E aí temos essa somatória aqui, essa somatória dá intervalo a θk menos a θk menos 1, que esse daqui é exatamente a k menos a k menos 1. E esse supremo aqui quer dizer, aqui repete, né? Então vai ficar exatamente essa última soma aqui é a S de f p, tá? E aqui era a comparação, né? Porque esse intervalo é maior, então o supremo, perdão, aqui em cima, né? Na hora que a gente compara esse com esse conjunto é menor que está contido nesse conjunto, então o supremo desse aqui é menor ou igual ao supremo desse. O resto repete, né? Bom, então temos no final que a, a soma, onde é que está aqui, né? A soma inferior de fp é menor ou igual a soma inferior de fp', que é menor ou igual a soma superior de fp', que é menor ou igual à soma superior de fp. Agora a gente já pode definir a integral de Riemann. Então, dizemos que f é Riemann integrável se o supremo de S de fp é igual ao ínfimo de S de fp. Aqui faltou comentar que para qualquer partição que eu pegar aqui, o valor da soma inferior é sempre menor que qualquer soma superior que você pegar aqui, justamente usando este fato aqui, porque se você pegar uma partição inferior e pegar uma partição superior arbitrária, você pode juntar as duas, e aí a soma inferior e a soma superior dessas vão ficar no meio, então isso mostra que vale a desigualdade, que a soma inferior é sempre menor ou igual à soma superior de uma partição. Quer dizer, não precisa ser a mesma partição, né? Bom, então, no caso, quando esse supremo bate com o ínfimo, então você diz que a função é Riemann integrável. E o valor único que aparece aqui é chamado de integral de a até b de f de x dx. Então agora, para verificar isso aqui, a gente pode usar a aproximação por épsilon. Então, eu tenho aqui o supremo é igual a ínfimo, se somente se para todo épsilon maior que zero, existe um P1, P2, tal que SF de P2 menos SF de P1 é menor que epsilon, que é justamente
para poder dizer que a distância entre o supremo e ínfimo ela vai ter que ser menor que epsilon para todo epsilon. Agora, pelo que a gente comentou antes, se você tomar a reunião das duas aqui, eu vou ter essa desigualdade aqui. Então, a diferença entre se essas duas ficam menor que epsilon, na hora que tomar essa união aqui, a diferença também fica menor que epsilon. Então, basta mostrar sempre que para todo epsilon existe uma única partição P em que a soma superior e a soma inferior dela fica menor que epsilon. E também note que quando f é integrável, a soma inferior e a soma superior, elas ficam, tem o SL sempre no meio, então a integral de A até B de f de x dx vai ter que ser exatamente o L, porque esse valor e esse valor, por ser integrável, elas vão se aproximar, então aqui no meio não vai ter espaço para dois números reais, então necessariamente como esse já estava aqui, o L vai ter que bater com esse. E então agora a gente vai ver uma outra definição alternativa de ser integrável e depois a gente vai mostrar que essas duas definições dão o mesmo valor, dão a mesma noção de ser integrável. Então, essa segunda alternativa aqui é, dado uma partição P, aí você pega um ponto xk que está dentro do intervalo para cada k, e aí a gente vai denotar associar para f, para a partição e para esses pontos aqui, que são relacionados a essa partição também, essa somatória, né, que vai ser a de k de 1 até n de f de xk a k menos a k menos 1. Então, aqui ela vai ser uma aproximação por área, só que ela é uma aproximação intermediária das alturas possíveis, né? Então, você fixa esse ponto da partição, aí você pegou um ponto aqui no meio, aí você pega exatamente a altura do retângulo como sendo f de xk. E aí você soma então essas diversas áreas aqui, quando f de xk é negativo, também você tem então uma área negativa. Então, e aí o delta de AK vai ser o AK menos o AK menos 1. Então é justamente o comprimento da base do retângulo correspondente aqui, né? Então dizemos que a integrável, que a integral de f em AB existe, se existe um L tal que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que toda vez que eu pegar uma partição e pontos dentro dos intervalos correspondentes aqui, e o máximo a maior distância entre dois consecutivos é menor do que delta, então, na hora que eu pegar a S de f, P desses pontos x1 até xk menos L, isso aqui tem que ficar menor do que epsilon. Neste caso, vamos dizer que L é a integral de A até B de f de x dx. Note que se L existir, porque ele não precisa existir, mas se ele existir, esse valor é único. Tá? Para ver isso, basta ver que se você tivesse dois números L e L', pega a distância entre as duas e aí tentando aplicar a definição aqui de limite, aí acaba dando que a definição de limite não pode ser satisfeita pelas duas. Logo, não podem existir dois limites. Então, se o limite existir, é único. Então, esse vídeo já ficou comprido, então a gente só vai enunciar o teorema e depois no próximo vídeo a gente mostra a equivalência. Então, o teorema diz que as duas definições de integral dadas acima são equivalentes e o valor da integral nas duas vai ser o mesmo.